Olá, pessoal! Dando sequência aos nossos podcasts, hoje nós estamos aqui com a doutora Silvana Trevisan, uma pessoa extremamente competente dentro da área de assistência social, com larga experiência no futebol, inclusive sendo pioneira no estado de São Paulo na assistência social, na implementação do Departamento de Assistência Social em vários clubes. Silvana, eu queria agradecer a tua presença aqui, dizer que é uma honra ter uma pessoa tão gabaritada, com tanta experiência, para passar para as pessoas que estiverem nos ouvindo, né, e nos vendo, como é que funciona esse lado da assistência social, porque, particularmente, quando você comenta em assistência social, as pessoas fazem aquela ligação com o hospital, com projetos sociais, e o clube de futebol, ou o futebol em si, ele exige muito isso. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua formação e como é que você acabou caindo aí nesse mundo, no encantado mundo do futebol. O difícil mundo do futebol, né, Exatamente. doutora Flávia? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar que a gente, nesse cenário atual, é importante que as mulheres se fortaleçam, se unam para a gente poder falar qual é o nosso papel nesse mundo tão masculino que é o futebol. Meu nome é Silvana Gomes da Silva Trevisan, sou conhecida como Silvana Trevisan, eu fui pioneira do serviço social nas categorias de base aqui em São Paulo. Tudo começou em 1998, eu estava fazendo a faculdade de serviço social, em plena Copa do Mundo, eu e minha amiga Regiane, todo dia conversávamos sobre jogos, você viu isso, você viu aquilo? E até que aconteceu aquele episódio com o Ronaldo Fenômeno, ele teve uma crise de estresse muito forte, e nós começamos a discutir, poxa vida, né? Como é que é a vida de um atleta? Como é que ele se desenvolve dentro desse cenário? E como é que é lidar com tanta fama, tanto dinheiro e tanta cobrança? E aí nós resolvemos fazer o nosso TCC sobre o futebol das categorias de base. E nós fizemos um projeto para a faculdade, e fomos fazer a pesquisa, e o único clube que abriu as portas para a gente fazer a pesquisa foi o Juventus, na Moca, né? O menino travesso, o moleque travesso. E o que acabou acontecendo? O João Francisco Marçal, que era o treinador que foi de São Paulo e tinha ido para o Juventus, que fez esse link, falou, não, vem aqui, apresenta o projeto para vocês fazerem as pesquisas. E eu fui sozinha, porque a Regiane não pôde, o outro companheiro também não. Chegando lá, tinha uma mesa com vários homens e só eu com aquele projetinho embaixo, 1999, 98, 99, você imagina, Cenário, né? de futebol, uma mulher e 300 homens. E 300 homens para apresentar o projeto. E aí eu fui falando das necessidades que os clubes deveriam suprir para o desenvolvimento da criança e do adolescente que busca essa profissão. Sim. Falando sobre a questão da proteção integral. E dentre as quais eu falei muito sobre a educação. Quantos os atletas ficam fora da escola? Naquela época era muito comum você chegar num clube, né? E ter estudavam, né? 50 atletas no alojamento e você ter mais da metade fora da escola. Às vezes faziam a matrícula só para federar. Sim. E depois ninguém acompanhava mais. E aí foi muito interessante que a hora que eu acabei, falei sobre a questão das atividades socioeducacionais, que a gente poderia promover palestras sobre educação financeira, DST/AIDS, gravidez na adolescência, sim, falar sobre a relação familiar. E acabou que eles gostaram tanto que falaram assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, quanto que você ganha no teu estágio? Na época eu estava terminando o estágio. Falei, X, eles falaram, então nós vamos pagar para você, só para você fazer essa pesquisa aqui, dar um feedback para a gente. Eu acabei recebendo, olha que legal, para fazer isso. E aí o João Francisco Marçal teve um convite no Corinthians, foi para lá, e aí eu tinha acabado de me formar, ele me levou para lá também. Eu acabei implantando o serviço social e foi muito interessante. O Corinthians sempre à frente, né? O Corinthians foi o segundo clube mesmo. E assim foi. Aí eu saí do Corinthians, fui para as outras áreas também, a área da saúde, que é uma área que eu gosto muito. Fiz pós-graduação em saúde do trabalhador, terapia comunitária também, me especializei na área de álcool e outras drogas, fiz dependência química na USP, acabei uma pós sobre metodologia e fundamentos de trabalho com as famílias, porque o futebol brasileiro é isso. Quando a gente fala da criança e adolescente que está nesse cenário, nós estamos falando da sociedade brasileira. Com certeza. E envolve todos esses fatores, né?
Não, e aí você tocou num ponto dessa tua última especialização, porque na verdade o clube de futebol ele vira uma grande família, né? Porque você recebe atletas, estando alojados ou não, porque às vezes o clube não aloja ou não aloja todos os atletas, mas eles vivem nas proximidades, sejam em casas de, ainda que não seja o ideal esse cenário, mas é a realidade do nosso futebol. Então, assim, acaba que aquilo ali vira uma família. Então, assim, acredito que essa tua especialização vem ajudar trabalho, né, com as famílias, até dentro do próprio clube, porque as minhas experiências em clubes não tiveram muitos pontos positivos com a parte do serviço social, da assistência social. Isso, inclusive, causado pela maioria dos homens. Uma vez eu escutei um caso de um menino que eu indiquei para assistência social, porque o treinador veio me trazer, eu como gestora, que o menino tinha mudado. Eu falei, bom, a gente tem que tentar descobrir a causa. É fisiológico, alguma coisa médica e tal? Não, mas fez uma bateria de exame, tudo ok. Bom, então o que está por trás dessa criança? Uma criança de 14 anos, do interior do Nordeste, e aí chegou com que condição? E aí eu te pergunto, dentro lá do Juventus, desde que você fez essa pesquisa para o teu TCC, tua passagem por outros clubes, essa parte de família, como é que você aborda isso? É uma coisa de fácil acesso, mesmo a criança estando sozinha? Como é que você consegue desenvolver um trabalho em que a família, às vezes, nunca compareceu ao clube, por exemplo? Assim, eu além do Corinthians, eu também trabalhei no Santos Futebol Clube, né? Trabalhei no Instituto Projeto Neymar Júnior e hoje eu dou assessoria para o Sindicato de Atletas também. Uhum. E é muito interessante que a família está sempre em foco. Então, como que a gente faz? O serviço social tem que utilizar instrumentais para chegar mais próximo da realidade dessa família e desse atleta. Então, o que eu sempre aplico? Uma anamnese social. E nessa anamnese eu tenho todos os dados do atleta, do pai, da mãe, da família, como é que é a configuração dessa família, se a família vive pai e mãe juntos, se não, se a família é administrada somente pela mãe ou somente pelo pai, se existe uma separação conjugal. Sim. E qual a influência de um com o outro, como é que eles trabalham essa relação. Muitas vezes, dentro da família, existe muita alienação parental quando os pais são separados. Existe também violência doméstica. Muita. São vários fatores que estão muito relacionados à sociedade brasileira. O adolescente de futebol não foge desse cenário que a gente está assistindo hoje. Uhum. Então, quando eu faço as perguntas, eu vou traçando o perfil e eu vou vendo os casos que eu identifico. Não só a questão financeira, mas a questão educacional dos pais, do atleta, o território de onde ele veio é muito importante, porque tem muitos atletas que vêm em territórios extremamente vulneráveis, muito carente de assistência social, de políticas públicas, no geral. Assistência social é uma das políticas públicas administrada pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, como assistente social e dentro da teoria do serviço social, a gente faz essa análise de conjuntura. É uma análise de conjuntura que a gente faz. E você consegue identificar quais são os reais problemas que esse atleta enfrenta. Então, você vai exatamente em busca dessa família para falar um pouquinho, olha, vocês responderam essa anamnese, eu identifiquei isso, qual a orientação que vocês precisam. Sim. Quando você fala, olha, estou aqui para te ajudar, qual a orientação que eu posso dar neste caso específico, como eu já peguei caso de o irmão ter esquizofrenia, a irmã é usuária de droga, o pai é usuário de álcool. São situações que comprometem muito o rendimento do atleta. Então, quando o atleta identifica, a gente entra exatamente no foco daquele problema que incomoda toda a família, primeiro, ele percebe que você realmente está olhando para ele. Segundo, a família consegue identificar que ele está no clube, ele não está sozinho, que tem alguém orientando. E terceiro, nós estamos fazendo aquilo que a proteção integral da criança e adolescente, tanto defendido na Constituição Federal
no Estatuto da Criança e do Adolescente, está pedindo. Sim. Então, nós estamos legitimando a nossa ação através das leis que asseguram e dão proteção social para criança e para adolescente. Então, é um trabalho muito interessante, porque aí a família começa a abrir o jogo com a gente, conversar, falar o que realmente está acontecendo. Vai ganhando confiança, né? Eu já tive atletas, por exemplo, de falar do alcoolismo do pai, e eu encaminhar esse pai para o CAPS-AD mais próximo, isso no Pará. E a mãe falava, eu não conhecia esse serviço. E eu ligar para o serviço do Pará e falar, olha, eu já conversei, você vai procurar fulana, leva teu marido lá, conversa, você vai ver que o tratamento que eles vão dar, um tratamento humanizado, vamos dar essa possibilidade de eu falar para o pai, olha, eu quero te ajudar, o teu filho também, acredito que esse tratamento vai te fazer bem. Então, são situações mais sistêmicas do que somente o rendimento para que esse jogador se revele e seja negociado futuramente. É um trabalho muito mais humanizado. Sim. É claro, quando a gente vê, por exemplo, eu estou mais de 20 anos no futebol, quando eu vejo atletas meus na seleção brasileira, eu vibro, né? Falo, poxa vida, que legal ele ter uma história de vida, né? Uma história de vida, vamos dizer, pesada quando ele era adolescente. E hoje está aí, é tudo que a gente quer. E outra questão também que eu trabalho muito com a família é que a família cria muita expectativa e pressiona muito o atleta. Então, o adolescente, ele já está numa fase difícil fisiologicamente. Ele está tentando sair, quebrar o luto da infância para entrar para a fase adulta. Sim. Ele tem cobrança no futebol dentro do clube, a comissão técnica. O que os clubes querem é o resultado, né? O rendimento. Aí vem a família também e acha, já que ele escolheu esse caminho, ele tem que fazer o melhor. E nós entramos exatamente para falar para a família que é ao contrário, que a família tem um outro papel. E eu brinco muito, o pessoal ri, que eu falo assim nas minhas palestras com os pais. Olha, tem filhos invisíveis. Como assim filhos invisíveis? O filho que é atleta, que deixa de ser filho e passa a ser atleta. Sim. O filho fica invisível. E tem o irmão do atleta, que também se torna invisível. Porque o foco o foco é naquele filho que tem a competência e o dom para o futebol. Então, eu sempre falo para os pais, olha para os lados, verifica os outros filhos, o que eles querem fazer e investem neles também. E eu tive uma experiência com um grande jogador de futebol, que um dia ele olhou para mim e falou assim, Silvana, você me ajuda com o meu irmão? Eu falei, é claro que eu ajudo. O que tá acontecendo? Isso no profissional de um grande clube. Ele falou assim, meu irmão tem 24 anos e não sabe o que ele quer da vida. Aí eu chamei o irmão para conversar. O irmão falou assim, olha, a vida inteira, o pai foi embora, né? A mãe que criou sozinha. Ele falou, a vida inteira, a atenção da minha mãe, a orientação da minha mãe foi só para o meu irmão. Aí eu olhei e falei assim, mais um invisível. E aí eu fui orientando ele qual o melhor caminho, que curso que ele poderia fazer, o que ele gostava, e ele já estava com 24 anos. Então, você vai olhando para o cenário do futebol, é tanta expectativa em cima desses meninos, os empresários também, que foca somente em ganhar dinheiro, qual o retorno que ele vai dar, e muitas vezes identifica que coloca o atleta num clube que não dá as condições básicas. E fica. E muitas vezes os pais, essa também trabalho muito com os pais, identificar quem é esse empresário. Se esse empresário é uma pessoa idônea, se esse empresário realmente vai administrar a carreira, perfeito, se não é um traficante de pessoas, se não é um pedófilo. Né? Hoje nós estamos falando muito sobre a questão do tráfico de pessoas, fizemos um seminário de serviço social, abordamos esse tema. E o Ricardo Santos, que é do Palmeiras, que é um grande amigo também, nós fizemos uma live com o pessoal de Portugal também, que tem essa preocupação, e nós falamos que Portugal é a porta de entrada para o jogador brasileiro. Sim. E que nem sempre as propostas são para jogar futebol. E o quanto é necessário as assistentes sociais orientarem nos clubes, das categorias de base, sobre essa realidade também. Então, nós fizemos o nosso seminário através do SESC e abordamos esse tema. É bem bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, já que a gente está em época aí de pré-Copa do Mundo Feminina. Nossa. Os clubes encaram, porque é aquilo que você falou, você trabalha em cima de leis que asseguram a garantia, né, independente de ser da criança e do adolescente, mas do ser humano em si, né, envolvendo vários tipos de exclusão, vamos dizer assim, para a gente não usar termo pesado.
Mas a tua visão dentro de um clube, o que acontece com a categoria feminina em relação à masculina? Você hoje em dia já tem acesso? E aí que você falasse um pouquinho da tua experiência nas Sereias da Vila. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Foi uma experiência interessante porque eu sou caruda, né? Eu sou muito caruda. Eu acabo arranjando até um pouquinho de confusão porque eu falo que ou a gente defende ou a gente fica em cima do muro e assume que está em cima do muro. Sim. Se você que escolhe o que você quer seguir. Eu fui contratada para trabalhar no Santos, nas categorias de base, no profissional. Então, eu atendi aproximadamente, tinha mais de 300 atletas. Imagina. E estava lá Sereias da Vila, sem profissional do serviço social e nem psicologia. E o roupeiro trazia os problemas que elas estavam enfrentando. O roupeiro falava assim para mim: Silvana, eu sei que você não foi contratada para trabalhar com o feminino, mas eu estou preocupada com a fulana de tal, ela está assim, ela está muito triste, eu acho que está com problema na família, você pode atendê-la? E eu atendia. E uma vez o meu gerente falou assim para mim: Silvana, você foi contratada para trabalhar com a base profissional. Eu falei assim: olha, mas eu preciso ouvir. Preciso ouvir e orientar. É o mínimo que eu posso fazer. E eu fiz isso muitas vezes, inclusive matrícula das meninas, nós que fazíamos, eu e a professora que estávamos conosco. Né? Elas ganhavam bolsa de estudo da faculdade, faziam trabalho na nossa sala de estudo para imprimir, para orientar. Foi assim uma fase muito legal. Na época tinha a Picardi, a Thais Picardi, que esteve aqui, conosco, a Pellegrini, a Maurine, eram tudo atrás da Sandrinha, que hoje está em Israel. E eu atendia, né? Porque eu via as dificuldades. Por exemplo, uma vez eu atendi uma atleta que veio do México com 16 anos. E o pai dela tinha sido jogador de futebol aqui no Brasil. E ela chegou e para ela foi um choque cultural muito grande. E está muito relacionado também a algumas coisas sobre a orientação sexual também. Que a gente vê no futebol feminino, que é discrepante. Enquanto que o masculino tem umas categorias de base sub-15, 17, 20, respeitando a idade e o desenvolvimento daquele adolescente, isso não acontece no feminino. Muitas meninas de 16 anos estão junto com as de 27, com as de 30. Exato. E isso causa também uma dificuldade, porque ela não tem maturidade para lidar com todas essas questões que envolvem o futebol feminino. Sim. E o que é mais discrepante, que o que é direito para um não é para outra. Né, para as outras. O que os meninos têm aí, assinam um contrato desde os 15 anos, os 14 anos, assinam um contrato profissional com 16 anos, o salário é exorbitante, nós temos aí o futebol feminino ainda gatinhando para essas possibilidades. Exatamente. E hoje, como eu represento o Sindicato de Atletas de São Paulo, todas as atletas que eu trabalhei, eu falo muito sobre o certificado de monitora. Esses dias nós até conversando com a Maurine, ela participou também de uma live com a gente através do Sindicato de Atletas, e eu fui orientando ela: Maurine, você tem 3 anos mais anos, né? Mas o caso, atleta profissional, o que eles pedem? 3 anos profissional, 5 alternados. Ela acabou pegando o certificado de formadora. A Sandrinha, que está no Israel, também eu já estou orientando. Tem uma atleta que já está com quase 60 anos, a Senira, que foi jogadora da Seleção Brasileira dos anos 80, também me ligou: Silvana, você pode me orientar? Porque eu não estudei, né? E eu preciso desse certificado, porque tem um projeto aqui. Então, a gente vai vendo, né? Que nem a Pequena, quando saiu do Santos, logo que ela saiu, a Pequena me ligou também. Eu falei: Pequena, tem tudo para dar certo, vamos lá. Porque elas estão em cidades que tem muitos projetos sociais de futebol. Sim. Então, elas têm condições de darem aula, né? De dar fundamentos do futebol para essas crianças e adolescentes, em franquias, dá grandes possibilidades também. Então, esse papel que hoje o sindicato faz é muito importante. Jogadores de vôlei, jogadores de basquete, os jogadores também, não é só para o futebol. Desde que ele comprove 3 anos, consegue certificado e dá possibilidade de desenvolver outra atividade trabalhistas. Sim. E eu vejo muito, né, em todo esse cenário, que os homens estão sempre à frente das mulheres. Sim. Até nas orientações. E a questão também de gênero, que a gente precisa discutir mais em todos os esportes, não é só no futebol. Exato. Os salários são muito discrepantes, né? Para os homens, tudo, para as mulheres, aquilo que dá. E o que mais me preocupa
que é um ano de Copa do Mundo, e o quanto êxtase, né? Quanto investimento estão fazendo. A minha preocupação momento, né? é, e depois, né? Como é que vai ficar? O que está me dando um pouco de esperança é que tem pessoas hoje no Ministério do Esporte que estão desenvolvendo atividades, estão desenvolvendo formação e fortalecendo o futebol feminino, que está lá a Ana Moser, está a Marta, está a Sandra Santos, que era a nossa coach, preparadora física do futebol feminino. Então, são mulheres no comando olhando para outras mulheres. Eu acho que o cenário ele é positivo no momento, mas isso depende, às vezes encaram umas barreiras assim, e a importância, mais uma vez, para deixar isso bem claro, da assistência social. Eu trabalhei no Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro. Eu vou ser sincera, foi feito também esse projeto de chamamento, né? Inclusive um curso para monitores, né? Porque você tem que ver de que forma que ele está trabalhando, se você pode adequar alguma coisa, dar alguma ajuda. Eu confesso que eu vi inúmeros atletas se inscreverem, tirarem a carteirinha. Eu não vi uma mulher. Exato. Então, ou seja, eu acho que a visão da assistente social como diz aí o nome mesmo, é a parte social. Então, por que não contactar, fazer visitas aos clubes, né? Pegar essas meninas que estão parando de jogar ou se aposentando, seja o que for, e fazer esse chamamento, porque, por exemplo, nós tivemos a Thaís Picarte aqui, que se tornou uma gestora, tem curso fora, mas isso é uma em quantas mil? A Aline Pellegrini também, né, gente? Mas eu convivi com elas eram muito estudiosas também, sabe? Sim. Elas iam direto lá na sala de estudo, imprimir trabalho, fazer pesquisa, que é um estímulo que eu faço tanto para o feminino quanto para o masculino. Quando eu estou no futebol, eu falo para todos, olha, vocês precisam pensar que é uma carreira curta, que tem que nem às vezes as pessoas dizem, tem que pensar na alternativa B. Aí eu falo, não, é A. Porque a educação está na frente, é um direito fundamental para todos. Se amanhã você se machucar e não poder mais ir para o campo, você tem uma base educacional para seguir em frente. Sim. Tanto para as meninas quanto para os meninos. Mas eu vejo que ainda eles estão muito mais à frente. Porque o futebol brasileiro é recente, moldado, né? Moldado em cima do masculino. Em cima do masculino, mas com várias diferenças aí que precisa ser organizada ainda. Uhum. Eu falo sobre a questão da proteção social, da proteção trabalhista. Um cenário que me incomoda muito, às vezes eu falo para alguns atletas, Silvana, eu vou indicar uma amiga minha que jogou em tal lugar. Uhum. Aí o que eu falo? Você jogou quanto tempo? Desde que idade você joga? Desde os 13 anos. Falei, você jogou em quais clubes? Tal. Legal. Aí, quando eu vou ver, que a gente manda para a federação ou para a CBF para pegar o histórico, ela só tem 1 ano de profissional. Mas ela está, na verdade, a infância dela e a adolescência inteirinha... Viveu a vida no futebol. Viveu no futebol feminino. Então, a gente precisa rever isso. Quanto mais cedo ela assinar contrato, quanto mais cedo ela tiver essa questão legal, legitimada como direito... né? Como direito e dever do clube fazer isso, mas ela tem possibilidade de pegar, seguir e conseguir outros benefícios disponibilizados, por exemplo, pelos sindicatos, como é o que a gente tenta fazer no Sindicato de Atletas de São Paulo. Isso é muito importante. Agora, em relação à demanda dentro do sindicato, né? Eu sei que lá vocês têm, inclusive, médicos, vocês fazem todo um trabalho de cursos, de psicólogo e tal. A demanda... Você tem sentido um aumento da demanda do feminino? Porque uma coisa que me chama a atenção, quando eu estava em 2019 no Vasco, em que tinha vindo a obrigatoriedade da equipe feminina, era uma coisa assim, quando chegava um menino para assinar um contrato, fosse uma bolsa, né? Não vamos usar o termo contrato, assinar qualquer documento, seja a simples federação do atleta ou uma bolsa, e a família, era foto e tal. Eu nunca acompanhei no Vasco uma família completa indo assinar, até porque era só a federação, né? Nós tínhamos, no caso, lá nessa época, 28 atletas, para você ter uma ideia. Uma foi obrigada a fazer reversão para amadora, porque ela já era profissional, tinha vindo do Santos, porque senão o Vasco, ele simplesmente, no momento, não queria, como todos os clubes. Eu estou falando Vasco porque foi a minha experiência, né? Então, não que fuja, ele seja exceção, algo depreciativo, nada disso. E nós conseguimos bolsas para 3 atletas no valor de R$300.
nós não tínhamos praticamente nenhum menino ganhando isso. Os meninos entravam lá ganhando 700, 800, 7 mil, 5 mil. Então, assim, como é que tá hoje em dia essa demanda? Porque de clube grande eu me afastei de 2020, 2021 para cá. Se você tem percebido isso e se você, como assistente social, também percebe, porque ainda, infelizmente, na nossa sociedade existe futebol, não é muito coisa para menina, é mais para menino. Então, tem pais que rejeitam isso. Na minha época de escola, eu estou com 47 anos, falo isso aqui em vários, isso cabe em todos os profissionais que a gente encontra. O único bimestre que meninos e meninas não ficavam juntos era do futebol. A gente ia fazer ginástica artística e eles futebol. Então, isso ainda existe. Você vê essa diferença de aceitação e até de impulsionamento quando é um atleta ou quando é uma atleta? É bem diferente. Os holofotes para os meninos é muito mais aceso e o tempo inteiro divulgado, né? As meninas ainda não. Eu acho que quem quebrou muito isso tem sido a Marta, a Formiga, que eu acho que são as ícones, a Cris, a Cristiane. E a gente vai identificando que... Eu não sei se os pais quebraram preconceito, perceberam que é um caminho de ascensão social também. Eu tenho minhas dúvidas. Entendi. Né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Alguns pais eu percebo que dão apoio porque gostam, acham interessante, não tem preconceito. Mas tem alguns que eu acho que ainda está nesse cenário da masculinidade. Isso daí é para homem, mas ela quer, está dando certo, vai. E ainda nós temos, assim, os grandes clubes, eu vou falar de São Paulo, como o caso do Palmeiras, o Santos, São Paulo, Ferroviária também, ainda dá uma estrutura melhor, mas os demais não. Então, acho que isso daí a gente precisa reverter, né, a nosso favor. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que nós temos hoje aproximadamente 60 assistentes sociais nos clubes de futebol. O Brasil inteiro hoje contrata uma assistente social porque sabe, quando se fala de proteção integral, assistente social é que mais briga pelos direitos humanos, direitos sociais, direitos fundamentais do ser humano na sociedade, né? Do negro, do pobre, do rico, do idoso, né? E eu hoje, no meu grupo das assistentes sociais do Brasil, eu perguntei quem hoje está no futebol feminino. Somente uma assistente social que está no Flamengo. Gente. Então, isso já, para mim, é um grande impacto. Você vê que os clubes não estão preparados ainda para entender quem é essa adolescente ou quem é essa mulher que busca essa profissão. E qual o cenário dessa mulher na sociedade brasileira? Biologicamente já existe um fator diferente, que essa mulher pode vir a gerar um filho. Exatamente. Coisa que e aí como é que fica a cabeça dela nessa interrupção? Porque também já discutimos aqui. Parece que virou um peso a mulher querer ser mãe porque ela é uma atleta. Porque é uma atleta. Principalmente no futebol. No vôlei você nem vê tanto isso, né? Que é um outro esporte bem praticado. O futebol vai ser mandado embora, né? Então, você vê, nem esse direito a mulher consegue ter uma aceitação e uma proteção. Porque não é só aceitação, é a proteção. Olha, seus direitos legais estão garantidos. Sim. Vai ter teu filho, é uma opção. Está grávida, vamos dar o suporte que tem que dar, né? Sim. Como uma empresa dá. Mas não é o que acontece no futebol, infelizmente. Mas eu estou muito animada para que eu estou vendo as mulheres discutindo sobre mulheres, como é o caso desse momento que eu estou aqui com você. Nós estamos falando sobre nós. Exatamente. Porque quando a gente fala sobre esporte, quando a gente fala sobre futebol, nós estamos falando, você advogada, eu assistente social, as psicólogas, as atletas, as famílias das atletas. E a gente identifica, por exemplo, eu tive muitas atletas que falavam assim para mim, a minha família quer que eu abandone, porque eu não recebo nada para isso. Então, existe um investimento que ela faz na carreira que não é pago, muitas vezes, por acreditar e por amar o futebol brasileiro. Sim. Né? E eu fico olhando tudo isso e eu falo assim, poxa vida, que diferente do futebol masculino, dos meninos que sabem que, olha, se eu melhorar, vou assinar um contrato, eu vou receber uma ajuda de custo. Elas ficam perdidas. Ao menos para condução, né? E hoje fala-se muito do certificado de clube formador, que veio para melhorar as condições dos atletas em formação, e eu fico pensando, e as atletas em formação, né?
praticamente não existe Não alojamento. existe, exatamente. Aí E como que está esse alojamento também? Além A disso, gente as precisa ser condições. questionado. Quais são as condições? Que ambiência existe nesse local onde ela come, onde ela dorme, onde ela compartilha? Hostil, é um ambiente de respeito, é um ambiente de conscientização Exatamente. da diferença, né, da mulher. E tem bem uma complicado. questão que você iniciou que eu achei interessante, que você fala assim, se cria uma família no futebol. Eu falo, é uma família, é uma irmandade. Muitas vezes é uma menina cuidando da outra. Eu vi muito disso. Olha, ela está doente, eu levei ela para o médico à noite. Sim, eu compartilhei com né? isso também. Ela não estava bem e eu conversei com ela. Mas dá para você conversar, Silvana, também? Porque eu tô achando que tem algumas coisas que você vai poder orientar melhor. Aí você vai olhando, são situações iguais às dos atletas homens que me procuram. Não é diferente. Eu já tive atleta que falou assim, com 16 anos, meu pai, como eu não consigo assinar contrato de formação e nem profissional, meu pai quer que eu pare para ajudar ele a criar meus irmãos. Eu tenho que trabalhar. E aí eu tenho que falar para ele o que realmente ele quer, por que ele não assinou ainda, como que está o rendimento dele. Passo sempre para psicologia. Eu falo que o serviço social tem que trabalhar na interdisciplinariedade, com a psicologia, com o direito, com todos a comissão técnica, o preparador físico, o fisiologista, o fisioterapeuta. A fisioterapia é um lugar que o atleta e a atleta nunca querem estar. Com certeza. Então, quando identifico que vai passar por uma cirurgia e vai ficar muito tempo fora do gramado, é essa atleta ou esse atleta que me preocupava. Então, eu sempre chamava para conversar, chamava a família também, que não era o momento de cobrar nada, era o momento de acolher, era o momento de ajudar na recuperação, que isso acontece, faz parte do futebol, mas como é que a família tem que se comportar quando acontece isso? Sim. Porque se está longe dos campos, para qualquer atleta, longe de qualquer atividade esportiva que ele está, de qualquer modalidade esportiva, é um martírio para elas e para eles, né? E se a família ainda não tiver um apoio, se o departamento médico também não for humanizado, se a comissão técnica também, nesse momento, não dá aquele abraço e falar assim, nós estamos com você, esperando você se recuperar para você voltar, a recuperação é mais difícil, porque dá a impressão, olha aí, agora eu vou ficar de lado. Então, o serviço social traz um pouco essa humanização para essa situação que o atleta ou a atleta está passando. Já atendi muitos atletas que eu tive que chamar a família para falar até sobre a alimentação, porque em 15 dias perdeu a massa muscular. Aí eu perguntei para a mãe, ele almoça aqui e vai para fisioterapia, depois volta para casa. À noite, o que ele come? Lá em casa a gente tem a mania de dar café com leite e pão. E aí eu olhar e falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo, porque café com leite e pão não é alimentação para a noite para um atleta que perdeu massa muscular em 15 dias porque fez a cirurgia. Então, esse olhar mais amplo, mais sistêmico, o serviço social em decorrência da nossa teoria, da questão social tão estabelecida na desigualdade social do nosso país, que uns com muitos e muitos com nada, é que faz com que a gente, quando olha para o ser humano, a gente fala assim, peraí, o clube me contratou, mas o ser humano está acima de tudo. A pessoa que está na minha frente, principalmente o adolescente e a adolescente, eles estão em busca de um sonho. E um sonho quase inatingível. Exato. Porque nem todos vão se tornar ricos e famosos, são 2%. Aí a gente olha e fala assim, peraí, como é que a gente vai fazer para que não seja tão traumático? E uma das coisas que eu não abro mão é sobre a questão... Da dispensa? Da liberação eu uso, porque dispensa eu acho tão forte, Flávia. Mas é muito forte. Mas eles utilizam muito. Muito, só utilizam dispensa. E por onde eu passo, eu falo, vamos substituir esse nome dispensa, que dá a impressão que, olha, não serve para mais nada, então vamos jogar fora. Perfeito. Então eu falo para todos da comissão, olha, a palavra é liberação. Nós vamos liberar para que ele tenha oportunidade em outros lugares. Então, por exemplo, eu fiz uma liberação há pouco tempo com um gerente de futebol. Porque o atleta, ele precisa saber por que ele está sendo liberado. Exato. É um direito que ele tem de saber aonde ele pode melhorar e ele não conseguiu no período que teve no clube. Sim. E de uma forma digna, que ele não sofra nenhuma humilhação, nenhuma situação vexatória. Não é humilhando, olha, você é um perna de pau, por isso que você está saindo, você
muito chinelinho. E não é assim que lida com o ser humano em desenvolvimento. Sim. Então, por onde eu passo, eu sempre faço a liberação junto com a comissão técnica. E eu falo, eu quero respeito com todos. E eu vou estar junto com vocês, porque é meu momento também de acolher aquele atleta que ficou comigo o ano inteiro, ou 6 meses, ou 3 anos, de falar para ele, olha, você está saindo do clube, mas eu estou à disposição. Você está saindo do clube, está aqui sua transferência escolar, que eu já providencio toda a documentação e falo para o atleta, aonde você chegar, ou na sua casa, ou em outro clube, você tem o direito de voltar a estudar, não pode parar. E existe um limite para essa transferência, que muitos clubes em que não tem pedagoga, nem psicóloga, nem assistente social, eu já vi, participei de uma tentativa de liberação, né? Que a gente que fica dentro e não tem esse tipo de orientação, a gente usa mesmo o termo dispensa, em 28 de setembro. 28 de setembro existe um prazo máximo para fazer essa liberação. Então, eu naquele momento, dentro daquele clube, fazendo papel de psicóloga, de assistente social, você tem que explicar o seguinte, olha só, você tem um período de final de ano e meio de ano para liberar e ponto. Acabou. Porque uma adolescente ou uma criança, né? Porque você pega ali na base as duas fases, o adulto já é diferente, o profissional é um atleta que, entre aspas, já virou de alguma forma. Ele conseguiu sair de um amador para um profissional. Então, nem me preocupa tanto. Ainda que existam alguns estudando, né? Porque às vezes um garoto com 16 anos ele vira profissional e ele ainda está dentro de idade escolar. E aí eu digo o seguinte, você tem do início do ano até o meio do ano para ver o rendimento daquele atleta. Naquele momento ali, se resta dúvida, você vai ter que estender até o final do ano, não tem jeito. Você não pode chegar dia 28 de setembro e mandar esse garoto para um outro estado, onde ele não vai poder ser absorvido pelo sistema educacional. Ele está exatamente acabando o terceiro bimestre. Exato. Como condenar a vida estudantil de um adolescente? Perder um ano inteiro, porque no futebol ele não está dentro do direito fundamental, que é a educação. Sim. Então, é outra situação também, que por onde eu dou assessoria, eu falo, não libere meninos antes de acabar as provas do segundo bimestre, porque ele vai estar de férias, ele tem a oportunidade de ir para um outro clube e de procurar vaga, que não é fácil no estado, em qualquer estado, para que ele possa voltar a estudar ou no final do ano. Então, eu faço uma crítica, viu, Flávia? Por isso que às vezes o pessoal fala assim, não, a Silvana fala o que ela pensa. Como que está os avaliadores e os captadores nos clubes de futebol que não conseguem identificar que o atleta está lá 6 meses e ele resolve daqui, ao invés de ver até julho, que é onde seria o prazo correto, não conseguiu avaliar esse atleta. Eu faço essa crítica. Eu acho que tem alguns atletas que eu vou mandar embora. Eu falei, não, você não vai mandar embora, você vai liberar. Mas quando que você vai liberar? Porque ele está fazendo a prova do terceiro bimestre. Você vai esperar o quarto, no começo de dezembro. Libera. Aí você libera e tudo bem. E outra coisa também que eu já me deparei, o fato deles de não saber onde eles estão e a falta de conhecimento. Porque eu acho que um observador, um gerente de base, ou seja quem for, perdão, ele tem que saber que existe um prazo para ser liberado, né? Por questões escolares. Outra coisa, o Sindicato de São Paulo, perdão, Sindicato de São Paulo, existe algum projeto específico para as mulheres? Não. Um projeto específico, como tem Expressão Paulista, não tem. Uma que a procura não é. Nunca teve uma procura específica para o feminino. Mas nós temos hoje o projeto Expressão Paulista, que são para os atletas homens que estão fora do mercado de trabalho. E lá nós damos assistência médica, psicológica. Eu sou assistente social, tenho fisioterapeuta, treinador de goleiro, treinador e tem preparador físico. Mas para as mulheres ainda não. Mas por falta mais de procura mesmo? Mais por falta de procura mesmo. Entendi. Mas tem uma defesa muito interessante do Martorelli, que ele fala, olha, muito interessante o que está acontecendo no futebol feminino, mas ninguém quer trabalhar de acordo. Então, ele está o tempo inteiro nos lugares que ele vai, ele fala, por que começam errado o tempo inteiro? Exato. E ele sempre faz uma comparação, times grandes jogando com times
que não tem recurso nenhum, que acaba dando... Isso é fomento ao futebol feminino? Eu não vejo como. Eu também não, eu acho que a gente tem muito que trabalhar. Então ele fala assim, olha que discrepância, olha a cabeça dessa menina que está num time sem expressão, sem estrutura, jogar com grandes clubes de São Paulo ou de outros estados. O nosso primeiro estadual no Rio de Janeiro, depois da obrigatoriedade, nós tivemos placar de 50-1. Exatamente. Você imagina isso para a cabeça de uma menina que sonha? Ela vai, aquele dia, ela pode desistir da carreira dela, desistir dos sonhos dela. E outra, ela acho que não deveriam nem aceitar a inscrição. Exatamente. Olha, não tem estrutura, não tem profissionais para trabalhar esse desenvolvimento dessa carreira, não vamos aceitar as inscrições. Então, isso me incomoda muito e o Martorelli o tempo inteiro fala, olha, tá tudo errado, né? Então, a gente não pode criar uma cortina de fumaça. E Exato. Nesse período agora de Copa do Mundo, ainda preocupa mais ainda, porque todo mundo está feliz. Oh, nossa, a Copa vai lotar os estádios, vai acontecer isso e aquilo. Mas e depois? Se a gente vê que metade do time são meninos que vieram da Espanha, dos Estados Unidos, que estão fora do Brasil, né? França. Metade da formação dessas atletas não estão aqui no Brasil. No Brasil, nós temos representantes do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Ferroviária. Uhum. São realidades diferentes também. Lá fora tem uma maior estrutura. Quem está nos Estados Unidos tem uma estrutura muito diferente das meninas que estão aqui. Na verdade, o papel da seleção, né, é complicado. Às vezes as pessoas criticam pela escolha, criticam porque colocou fulano, ciclano, porque não treinam juntos. Na verdade, eles têm que contar com a formação que eles trazem, que são de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil, que não tem a estrutura como lá fora. Que as atletas não vão encontrar somente atletas brasileiras, não é contra. Na verdade, é contra atletas que têm uma estrutura diferente, que têm um jeito de jogar diferente também, que a gente identifica, como é o caso dos Estados Unidos. E o que acaba acontecendo? Se ela não fizer essa mescla aí, e com a experiência dessas meninas que estão acostumadas a jogar com outros times, por exemplo, da Europa, vai ficar tudo muito assim, vamos dizer assim, somente com os fundamentos, somente com a estrutura de jogadoras que estão somente no Brasil. Então, trazer essas jogadoras mais experientes também, eu acho que é muito importante. Sim. E elas vão se trocando, olha, eu já joguei com essa jogadora, é assim, ela faz isso, então você marca ela desse jeito. Eu achei interessante isso. É claro que eu acho que tem muitas atletas brasileiras que poderiam ter sido mais contempladas, né? Mas eu acredito que foi uma escolha muito difícil, Papia. Muito difícil. Com certeza. É por todo o conjunto da obra, né? Exatamente. Você não tem tanto tempo de preparo, você não tem a mesma... Por mais que esteja sendo buscado, ainda não temos as mesmas condições. Não. Então, ela tem que jogar com o que ela tem, porque o trabalho dela também está à prova em jogo, não são só as meninas. O que você, Silvana, dentro da tua área, consegue ver de avanço de 2019 para cá? E o que você espera, e vamos colocar mais outros 4 anos, o que você espera de melhora para o feminino? Para o feminino. Eu achei muito interessante, muito importante, aliás. E interessante assim, quando as meninas começaram a assinar contratos, começaram a ter... marco, né? Exatamente. Eu acho que isso daí, para mim, que via meninas ganhando R$100, R$50, e de repente elas têm um salário fixo, elas têm a proteção previdenciária, elas terem um contrato qualquer, e ter também todo o respaldo da saúde delas, ter seguro de vidas, eu acho que isso foi um grande avanço para o futebol feminino. E eu espero que daqui a 4 anos nós tenhamos as categorias de base muito bem trabalhadas e que subam gradativamente como os meninos, para quando chegar com 16, 17 anos, elas terem uma maturidade para se tornarem atletas profissionais de futebol. Elas saberem que os caminhos que estão traçando são os caminhos legais e que trabalhe muito a questão de gênero. Eu falo que a comissão técnica, principalmente quando só tem homens na comissão técnica do futebol feminino... Que é super comum. Que é super comum, né? Que eles aprendam a mudar o olhar machista que a nossa sociedade está estruturada.
Eu acho que isso é um grande avanço. Ainda a gente precisa trabalhar muito. Né? A questão do racismo também no futebol feminino. Nós tivemos na última Copa aquela jogadora francesa que falavam do cabelo dela, né? O quanto tudo isso prejudica o ser humano que está dentro do campo, porque não é só um número na camisa e a posição no campo que faz a pessoa, né? Ela tem uma identidade, ela nasceu numa família de negros, família de pobre, ela tem uma história. Sim. E que precisa ser respeitada. A gente não pode olhar somente como se fosse máquinas de jogar bola. São pessoas, são seres humanas, são mulheres que fisiologicamente... Filhas, irmãs, fisiologicamente tias, têm outra estrutura. São mães, são filhas e são também arrimo de famílias, como muitos atletas também são. Uhum. Então, esse olhar eu espero que seja um pouco mais refinado para essas meninas. É o que eu desejo. Silvana, foi incrível, porque assim, é uma visão realmente que a gente não tem. Você vê, eu como gestora, acabei falando um termo que é altamente condenável, porque a gente vive dentro de um clube em que 90% é composto por homens, em sua maioria, e eu acho que enquanto houver essa briga entre o sexo masculino e o sexo feminino, não adianta, que existem diferenças, né? Claro. Olhares diferentes. É aquela história que eu sempre falo, eu usava muito quando eu tinha reunião com a equipe. Sabe o que acontece? Vocês têm que tentar entender e respeitar o olhar da mulher e absorver o que traz, porque é igual a família. A mãe vai comprar uma bicicleta para o filho com 10 rodinhas, se puder. O pai, na mesma noite, está tirando as 9 e deixando o moleque andar numa só. Então, ou seja, um encoraja e o outro acolhe. E não tem nada de errado com isso. Exato. Cada um está fazendo o seu papel social dentro daquele contexto. É se respeitar. E pensar no produto final. Produto é um termo forte, mas não. Infelizmente, eles são olhados dessa forma, ainda que sejam seres humanos. E você tem que tirar essa casca toda para, no fundo, você está tratando do ser humano. E é disso que a gente tem que se preocupar, além de um atleta, porque infelizmente os clubes eles vivem de vendas, de negociação, não esquecendo que são pessoas. São pessoas, Eu falo que é interessante, que é discrepante. A menina não pode ter jeito de menino porque ela está jogando bola. Então é macho. E o menino não pode chorar nem nas horas que ele está angustiado, que ele precisa, porque é a mulherzinha. A hora que a gente acabar com tudo isso e olhar para o ser humano, aquela pessoa que está na tua frente... Que é puro sentimento, emoção. E, principalmente, respeitar o desenvolvimento humano. Eu falo que isso vai refletir até nas torcidas. Eu acho que precisa trazer esse lado. Provável. E é uma coisa muito que me incomoda muito, que toda vez que tem Copa do Mundo do masculino, começa a falar das histórias dos jogadores e o que eles passaram, faz aquele clima, né, todo. E aí eu falo, é porque está tendo visibilidade. Então, falar da pobreza nesse momento e de superação... Pode, né? Senão a gente bota debaixo do tapete. Exatamente, mas como que as pessoas estão olhando dia a dia e o que esse menino que hoje está na seleção brasileira, ou essa menina, o que passou nas categorias de base para chegar nisso daí? E ninguém lembra, só lembra o que vai dar foco, o que vai dar imagem, o que vai dar ibope. Isso me incomoda muito. Eu torço para que essa civilização e humanização venham gente, principalmente também para as torcidas, que eu acho que o que aconteceu com essa torcedora do Palmeiras mexeu muito comigo. A gente está precisando de medidas drásticas em relação a isso. Já está provado que fechar portão e jogo sem torcida, isso não está resolvendo, senão a gente não tinha chegado onde a gente chegou. Então, até um alerta, né, à instituição máxima nossa brasileira, CBF, que realmente tenha um maior rigor, porque você ter que deixar... Os meus são fanáticos por futebol, os meus filhos. A partir do momento que você abre a porta de casa, tá indo para um estádio hoje em dia, gente, aquilo ali é um lugar... É um esporte, gente, mais popular. Já parou guerra, né? Exatamente. Então, como é que você vai tornar aquilo... Enfim, Silvana, com certeza eu tenho absoluta convicção que a gente ainda vai trazer muitos assuntos aqui nesse canal para a gente poder tratar não só do ser humano e sim da mulher, de causas, né, femininas,
como do futebol, e a gente precisa de pessoas assim como você. E eu vou mais vezes aí, com certeza, de repente fazer um mesão aí, um bate-bola, misturando atleta. Quem sabe um dia a gente tem uma ideia dessa, ótimo. né? Conta comigo. Eu que agradeço essa oportunidade. Mesmo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, pessoal. Como que você chama? Ana Paula. Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando via que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha como pegar.